pessoal, muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Enfermagem Total. E como dissemos para vocês na semana passada, hoje é o dia que nós falaremos sobre o exame físico, não é? Essa semana toda vai estar a rolar esses vídeos sobre o exame físico, mas como exame físico a gente pretende gravar de forma, não é, completa, isso é, da cabeça aos pés, o exame físico cefalopeudal, e por ser um exame muito extenso, nós vamos apenas hoje falar do exame físico da cabeça e do pescoço. Mas ainda assim, ao falar do exame físico da cabeça e do pescoço, também é muito vasto. É por causa disso que nós vamos ter que repartir também esse vídeo em 3 partes, onde a primeira parte, que é essa, vamos falar apenas do exame físico do crânio. Na segunda parte falaremos do exame físico da face, tá? Só da face. E no terceiro vídeo, que é a terceira parte, nós vamos falar somente do exame físico do pescoço, pessoal. Então, fiquem ligados, curtam o vídeo, após que vocês assistirem, partilhem o vídeo e prontos, vamos lá fazer um pouco de ciência. Prontos, pessoal, exame físico da cabeça e pescoço. O que é o exame físico? Então, vocês podem classificar, podem definir ou podem caracterizar o exame físico como um conjunto de manobras, tá? Onde o enfermeiro, através de algumas medidas, alguns momentos ou propondêuticas, você avalia o seu paciente, tá? E daquilo que você colher como dado, como informação, te ajudará a realizar um melhor diagnóstico e, consequentemente, efetuar ou implementar alguns cuidados, tá? Também é importante aqui definir o que é diagnóstico. Diagnóstico é todo juízo clínico ou é toda reflexão clínica que o profissional de saúde, de enfermagem, um médico ou um outro profissional de saúde, tá, realiza sobre os sinais e sintomas que, diante de um paciente, você consegue enxergar. Então, essa discussão toda de quando começou, como ele aparece, e quais são os sinais e sintomas que você consegue detectar no seu paciente, e outros exames complementares, como exames radiológicos e outros, todo esse processo, até que você consiga chegar a um conceito patológico de que o paciente tem a doença tal, ou está com um problema tal, tudo que você fez anteriormente é que é o processo de diagnóstico, pessoal, tá? Então, em enfermagem é assim que a gente define diagnóstico, e não simplesmente malária, tuberculose, não, isso aqui é diagnóstico médico. Para nós importa discutirmos, raciocinarmos sobre os sinais e sintomas, tá, pessoal? Pronto, então, como vocês vão executar essas técnicas na parte clínica, é sempre muito importante pedir o consentimento do paciente antes que vocês executem o exame. Então, só depois que o paciente consente a sua ação, a sua realização, é que você vai começar então a fazer o seu exame físico, tá? E eu vou precisar apenas dos meus pacientes, tá? Que são tantos. Temos aqui o meu esqueleto, tenho o meu olho, tenho aqui um manequim da parte superior do corpo, tenho aqui o meu manequim completo, todos esses são meus pacientes e vou precisar deles para essa aula de hoje, pessoal, tá? Então, eles já consentiram, na verdade eles consentem sempre que eu entro nesse laboratório, tá? Portanto, eu vou calçar a minha luva, mas eu repito, vocês terão sempre que pedir o consentimento, pedir autorização. Eu já pedi aos meus pacientes, tá? Então vou calçar a minha luva para poder então fazer o meu exame físico, tá, pessoal? Repito, nós vamos falar apenas do exame físico da cabeça e do pescoço. Prontos. Pessoal, é o seguinte, para falar do exame físico da cabeça e do pescoço, importa que a gente tenha aqui em conta os aspectos anatômicos, pessoal. A nossa cabeça está constituída por 2 aspectos. A parte do crânio
e a parte da face. E como é que eu faço essa divisão anatômica? Através de uma linha imaginária que eu coloco sobre a testa do meu paciente e vou rodando a cabeça toda. Então, essa será a minha delimitação. E o meu manequim, o meu esqueleto, já veio adaptado propositadamente. Então, eu vou separar esses dois elementos e, como vocês podem ver, eu tenho aqui duas estruturas. Retirei agora esta parte de cima, que podemos considerar como o crânio, e tenho essa segunda parte que só me dá a face. Tá? Só tenho a face. Então, essa é a face e esse é o nosso crânio. Anatomicamente, assim que a gente divide a cabeça. Se a gente juntar, então temos a nossa cabeça, tá? Montada, pessoal. Então, nesse primeiro vídeo, eu só vou falar dessa estrutura. Só vou falar do crânio, tá? E anatomicamente, como vocês podem ver, aqui de cores azuladas, tá? Foi para evidenciar. Vocês conseguem ver que existem aqui algumas suturas ou algumas estruturas que parecem serraduras. Então, isto aqui, pessoal, são os diferentes ossos que a nossa cabeça apresenta. Então, aqui estamos diante do osso frontal, estamos diante dos ossos parentais, que são dois, e estamos diante do osso occipital, tá? Eles juntos darão também ainda origem a uma outra estrutura óssea, que é aqui na lateral, onde vamos chamar de esfenoides, pessoal, tá? Pronto. Então, anatomicamente é isso. Agora, voltando para o crânio, que é essa parte 1, pessoal. Então, levanta-se uma pergunta. O que é que eu vou avaliar no crânio? Estou eu diante do meu paciente para fazer o exame físico da cabeça, ele consentiu, e agora o que é que eu vou avaliar? Pronto, para avaliar o crânio, eu vou precisar de duas propondêuticas, ou de dois momentos, que é a visão e a palpação. Ou seja, inspeção, observação e palpação. A inspeção é a mesma coisa que observação. Logo é apenas uma propondêutica. E a outra é a palpação, quando eu vou tocar no paciente para sentir o que eu não posso ver. Então, o que é que eu vou observar? Eu vou observar o tamanho do meu crânio, ou do crânio do meu paciente. Vou observar o formato das estruturas ósseas que formam o crânio, tá? Vou observar as serraduras, se elas foram completamente juntas, entre um osso e o outro, estão juntas, ou se estão ligeiramente afastadas, e procurar as razões pelas quais é que elas estão afastadas, tá? Porque aí seria risco de quê? De fratura, risco de lesão, tá, pessoal? Então, na observação, eu agora vou pegar o meu outro manequim, que é essa aqui, tá? Se eu estiver diante do meu paciente, estou avaliando o crânio. Ao observar o crânio, eu tenho que saber se o tamanho que este crânio me apresenta é um tamanho normal ou é um tamanho anormal. E como é que eu vou perceber que esse tamanho é normal ou anormal? Através da observação. Quando eu chego diante do meu paciente, só de olhar para a estrutura craniana do meu paciente, eu já vou saber se esse crânio é muito maior em relação à estrutura do corpo ou se esse crânio é menor em relação à estrutura do corpo. Vocês lembram daquelas imagens que eu postei sobre alguns bebês com cabeça grande e cabeça pequena? Vocês lembram? Pronto. Aquelas imagens eram a primeira, tá? E a segunda e a terceira são problemas cefálicos, pessoal. Toda criança, todo indivíduo cuja cabeça, cujo crânio é menor em relação ao resto do corpo, estaremos diante de uma microcefalia. Micro significa pequeno, reduzido, menor. E cefalia ou cefálico faz referência ao osso do crânio, tá? Faz referência ao osso do crânio, tá? E quando a cabeça for maior em relação
ao resto do corpo, estamos diante de uma macrocefalia. Macro significa aumento, significa maior, para cima, elevado, grande, tá, pessoal? E cefalia também faz referência ao cérebro, tá? Pronto. Então, como é que a gente pode prevenir isso, pessoal? Através das consultas pré-natais. Logo que a mãe estiver gestada, ou durante as consultas de pré-natal, para quem quiser engravidar, tá? Vá procurar uma médica, um enfermeiro, obstetra, para começar o planeamento. Porque tanto a microcefalia, a macrocefalia, e tem outra que é a hidrocefalia, que é quando também a cabeça é grande, portanto macrocefalia, mas com acúmulo de líquidos dentro do cérebro. Ou seja, a hidrocefalia é uma macrocefalia. Qual é a diferença? É que na macrocefalia não tem acúmulo de líquidos. E na hidrocefalia é uma macrocefalia, mas com presença de líquidos por excesso. Que líquido? O líquido cefalorraquidiano, ou o licor. Esse líquido é produzido no próprio cérebro. Mas quando ele, através de uma situação própria da mãe, como genética familiar, ou alteração genética durante a gestação do bebê, infecções durante a gestação, as mães que não têm cartão de vacinação não vão ao planeamento, tá? As mães que consomem álcool ou drogas e substâncias psicoativas, tá? As mães que constantemente estão com infecções, tá? E, por exemplo, também durante a hipóxia materna, que é quando o bebê recebe pouco fluxo de oxigênio para o seu desenvolvimento, as más formações vasculares, ou seja, o bebê tem dificuldade para receber o sangue suficiente para o seu desenvolvimento. Essas causas todas, pessoal, estão na base do surgimento ou da microcefalia, ou da macrocefalia, ou da hidrocefalia, tá? Então, logo à nascença, e eu tenho aqui o meu berçário, tá? Tenho aqui o meu berçário. Logo que a mãe dá à luz, pessoal, existem algumas medidas que devem ser implementadas imediatamente. Como, por exemplo, uma das medidas é o clampeamento, tá, automático do cordão. Então, logo o bebê nasceu, é preciso clampear o cordão umbilical para poder fazer o corte. E verificar também o perímetro cefálico, pessoal. É aqui que tudo começa, tá? Então, através da fita métrica, e eu tenho aqui a minha fita, não sei onde é que eu coloquei, pronto, está aqui. Através da fita métrica, pessoal, eu devo verificar qual é o perímetro cefálico do meu bebê, tá? Eu acabei de ter. Então, como é que eu faço essa medição do perímetro cefálico? Com a minha fita, tá? No começo da fita, né? Aqui onde está 1, 2, 3, 4, 5, 6, de forma sequencial. No começo da fita, eu pego nessa fita e coloco entre os meus dois olhos, na parte da testa, entre os dois olhos, na parte da testa, e vou girando em torno do lóbulo, passo pela nuca, passa no outro lóbulo e encontra o início da fita. Aí eu solto e vejo quanto é que deu e depois vou verificar com os padrões normais de perímetro cefálico para bebês, para ver se está normal, se está anormal, e aí então saber o que fazer. Então logo eu tenho o bebê nas mãos, enquanto faz-se outros procedimentos. Um deles é verificar o perímetro cefálico. Então, eu vou pegar na minha fita e vou colocar, para vocês poderem ver em condições, vou meter assim o bebê em pé, tá? Vou apoiar aqui no meu corpo. Com a fita, no início da fita, eu vou colocar na testa do meu bebê, tá? Desse jeito, aqui entre os olhos, acima da testa, coloco aqui e vou circulando, passo pelo lóbulo da orelha, passo pela nuca, tá, pessoal? Passo no outro lóbulo da orelha e encontro o princípio da fita, tá aqui.
Então, logo encontro o princípio da fita, eu solto e marco o número ou a numeração em que eu pude observar. E como vocês podem ver, eu tenho aqui 33. É o número que eu achei na circunferência cefálica do meu bebê. 33 centímetros de circunferência cefálica, pessoal. Para bebês, logo à nascência, o mínimo é que eles apresentem 33 centímetros de microcefálico. Ou se tiver abaixo, que não seja abaixo de 23, 22. Tá? Então, 33 é o normal. A depender também da genética de cada população, né? Angolanos são diferentes de portugueses, os portugueses são diferentes dos irlandeses, os irlandeses são diferentes de outros povos, nós temos genética própria. Então, é muito normal que eu veja alguém com um tamanho de crânio maior que o meu, não significa que seja macrocefalia, pessoal. Vai depender também do critério genética populacional, porque os povos são diferentes. Mas existe um padrão normal, e cujo padrão não pode estar nem muito acima, nem muito abaixo. Tá, pessoal? Então, para bebês, 33 centímetros de circunferência cefálica já é bom. Você poderá encontrar, por exemplo, 40. Não tem problema nenhum. Também ainda está dentro dos parâmetros normais. Tá, pessoal? Pronto. E para vocês verem a diferença, tá? Eu vou devolver o berço. Para vocês verem a diferença, eu tenho agora um crânio adulto. Tá? Tá aqui o meu crânio adulto, para poder comparar com o perímetro cefálico do bebê, para verem a diferença. No bebê eu achei 33 centímetros. No adulto, a técnica é a mesma. Pegamos na fita, no início da fita, agora vocês já sabem, podem treinar entre vocês em casa. Eu coloco sobre a testa, na divisão entre os dois olhos, passo pelos dois lobos da orelha e encontro o princípio da fita, tá aqui, e eu solto. Tá? E quanto é que eu achei? 58. Tá? Achei 58 centímetros de perímetro cefálico no crânio adulto, pessoal. E na criança eu achei 33. Tá? Então, esses números podem servir de referência para vocês. Tá? Pode servir de referência para vocês. Então, significa que se no adulto eu encontro 58, é normal que eu venha encontrar 60 ou 65. É normal. Tá? Porque não está muito distante do 58, que é o perímetro normal que eu achei neste tipo de crânio. Então, e também, repito, a depender de cada população, de cada genética populacional, você poderá encontrar um pouquinho mais acima. Mas a macrocefalia e a microcefalia, logo à vista, você já consegue notar que isso é um problema de macrocefalia ou de microcefalia, pessoal. Estamos? Então, repito, com a fita métrica, vocês vão poder ter a certeza logo à nascência qual é o perímetro cefálico do seu paciente ou do seu bebê. Estamos? Agora, voltando mais uma vez para a nossa aula, eu observei ao entrar e vi que o perímetro é normal, confirmei com a fita, agora tenho certeza absoluta que o perímetro é normal, eu peguei no crânio do meu paciente, mas eu ainda não apalpei como eu quero, tá? Para detectar algumas lesões. Então, depois que eu tenho o perímetro verificado, ao fazer a palpação, pessoal, eu vou apalpar para quê? Para saber se existem, primeiro, lesões no crânio do meu paciente. Tá? E lesões podem ser feridas, por exemplo, uma agressão e começou a sangrar, eu posso verificar isso no couro cabeludo do meu paciente. Vou verificar inflamações, vou verificar abaulamentos e protusões, tá, pessoal? Então, como é que eu faço? Com os meus dedos separados, eu vou
de frente do meu paciente, penetro, eu vou fazendo isso, esse gesto, tá? Vou fazendo isso, tocando. Então, estou entrando e estou tocando sobre a cabeça toda, procurando se o paciente refere alguma dor, procurando alguma inflamação, procurando alguma reentrança, tá? Procurando qualquer tipo de lesão. Se eu encontro, eu paro e faço questões ao meu paciente, procurando saber um pouco mais sobre o histórico dessa lesão, para então eu poder escolher o melhor cuidado, pessoal. Estamos? Eu vou verificar também, como eu já disse anterior, as serraduras, tá? Verifico as serraduras, que são essas pequenas linhas que também podemos chamar de suturas. Então, eu vou separando o cabelo desse jeito, e isso vê-se facilmente nas mulheres, quando fazem tranças, não é? Vocês pegam no pente e separam assim os cabelos, colocando uma linha entre a cabeça e faz um puxinho desse lado e o outro puxinho desse lado. É a mesma coisa que vocês fazem no exame físico. Vamos separar os cabelos e vamos observar as suturas, se elas estão juntas, que é o ideal, ou se estão afastadas ou ligeiramente afastadas. Se estiverem afastadas, pode ser sinal de trauma físico. Esse bebê, esse senhor, essa senhora deve estar a sofrer de abusos, tá? Físicos, pancadarias na cabeça com objetos, ou é agredido, ou faz parte de grupos, não é? Que tem constantemente conflito. Então eu faço todo tipo de pergunta que seja necessária para procurar essas lesões. E depois eu vou para o cabelo do meu paciente. Eu vou verificar o que no cabelo? Eu vou verificar o tipo de cabelo, tá? Se é crespo, que é aquele ruim, se é aquele cabelo tratado, que é um pouco mais liso, vou verificar o cheiro do cabelo. Aqui estou a falar da higiene, e aqui volto a aconselhar as mulheres a reforçar a sua higiene na cabeça, devido às perucas, aos postiços, que ficam por muito tempo sobre elas. Isso gera calor, e calor é umidade, e umidade gera micro-organismos, pessoal, tá? Então, eu vou verificar a higienização. Vou verificar também se o meu paciente tem queda de cabelo, que podemos chamar de alopecia. O paciente tem queda de cabelo, o cabelo se desprende com facilidade, então eu posso puxar levemente o cabelo do meu paciente. Vou ver se o cabelo também está nutrido ou se está desnutrido, pessoal. Como é que eu vou ver isso? Através da implantação, da boa implantação e do brilho natural do cabelo, tá? E se tem queda de cabelo, que é alopecia, pode ser porque não se alimenta direito. Portanto, aqui estamos a falar de questões nutricionais, tá? Vou ver também se pode ser uma consequência de um trauma. Pessoas que têm acidentes e batem a cabeça, pode danificar as células germinais e o cabelo não cresce outra vez. Ou ainda pode ser problema de alimentação, ou seja, a pessoa não está se alimentando como deve ser. Comer muito não é comer bem. É preciso conjugar bem os nutrientes que vocês conhecem. Os carboidratos, os lípidos, as proteínas, os minerais, a água. São os 5 nutrientes que é preciso combinar bem. Numa hora de nutrição, a gente pode falar disso, tá? Mas eu toco nesse aspecto que a alimentação também pode resultar em queda de cabelo. Também, se a pessoa faz uso de medicação ou de algum processo terapêutico, como o uso de meios radiológicos, pessoal, tá? Então, medicamento, o uso de radiologia pode também ter acesso, tá, maléfico ao nosso cabelo e ele pode cair, pessoal. Então, esses aspectos todos eu vejo na observação e vejo na palpação, pessoal. Estamos juntos? Prontos. Essa foi a parte 1 do vídeo exame físico da cabeça e do pescoço. Espero que vocês tenham gostado e se preparem então para a publicação da parte 2. Valeu e espero vossos comentários. Até lá!